A Terra é esférica e nós medimos sua circunferência. Filma aí porque eu acho que travou aqui, velho. Mas olha só, tá praticamente perfeito. Você tá vendo, Morangão? Tô. Deixa eu te mostrar aqui, ó, como é que tá aqui. Nó, tá da hora demais aí, hein, velho. Tá muito da hora aí. Um e 7. 1,7, marquei aqui. Bicho, é o seguinte, essa história toda começou quando no comecinho desse ano um ferreiro medieval, ele me chamou lá no Zaptzopt e falou que o sol estaria a pino em BH bem em breve. Na moral, falando sério, esse ferreiro medieval é o Felp, ele tem uma forja e ele faz espadas. Então vai lá conferir, o Instagram dele tá aqui embaixo e façam encomendas também, que o trabalho dele é sensacional. Mas então, esse ferreiro pode ser até medieval, mas ele me mandou um site com tecnologia bem recente que mostra com precisão onde o sol vai estar no zênite, que é quando o sol fica exatamente a 90 graus do chão. E eu, que não sou bobo nem nada, comecei a pesquisar em BH um lugar legal para observar isso aí. E eu percebi que na Praça 7 seria perfeito, porque lá tem um obelisco e exatamente às 13 horas, 7 minutos e 1 segundo do dia 21 de janeiro, esse obelisco não iria projetar nenhuma sombra no chão. Agora a gente tinha um problema, porque justamente nesse dia eu teria que viajar. On every single day, week, year, everyone wondering how she does it with no fear of that. Mas pra nossa sorte, esse canal aqui é feito por dois carinhas. Prazer, eu sou o Mitri. Eu sou o Morangão. E você está assistindo mais um vídeo do canal Cura Quântica. Então, vocês devem estar se perguntando o que isso tudo aí que o Morangão acabou de falar tem a ver com a circunferência da Terra, né? O fato é que, justamente sabendo disso tudo que o Morangão falou, a gente pensou que a gente poderia reproduzir um experimento que foi feito há mais ou menos 2 ou 3 séculos. 3 séculos antes de Cristo, por ninguém menos do que Eratóstenes. Então, para fazer esse experimento, esse cara teve que colher dados na cidade de Alexandria e no lugar que hoje a gente conhece como Assuão, que fica ali na região do Egito. O fato é que esse experimento é um experimento muito conhecido, tão conhecido que inclusive ele já foi parte de um episódio da série Cosmos, que quem não conhece aí foi apresentada pelo Carl Sagan e depois releitura dela com Neil deGrasse Tyson. E no meio dos nossos estudos a gente achou que seria muito interessante se a gente conseguisse replicar esse nosso experimento dessa maneira mais raiz possível, assim, porque hoje, claro, a gente tem tecnologia, né, a gente consegue medir a circunferência da Terra de outras formas, mas a gente queria reproduzir esse experimento e ver se a nossa medida ia bater com, pelo menos, sei lá, dentro da margem de erro razoável, porque se isso acontecesse, ia provar que mesmo com muito tempo atrás, né, 300 anos antes de Cristo, esse experimento foi sim um experimento científico. Porque uma característica muito especial do experimento científico é que ele deve ser replicável. Então tá bom, em que consiste o experimento do Eratóstenes? Só para começo de conversa, o cara trabalhou na Biblioteca de Alexandria. E lá era uma biblioteca gigantesca, a maior biblioteca da sua época, em que tinha inúmeros estudos e anotações e relatos de astronomia, matemática e tantas outras áreas do conhecimento. E é claro que esse cara, o Eratóstenes, usou esse conhecimento a seu favor. Já era sabido na época que no solstício de verão lá no hemisfério norte, a cidade de Assuão, ao meio-dia, não tinha sombras projetadas, claro que para os objetos que estão em pé, né? E um poço com água, nesse horário ele era todo iluminado, não tinha sombra nesse poço. Só que ao mesmo tempo, lá em Alexandria, os objetos, os prédios, as coisas que estavam em pezinha, projetavam uma sombra no chão. Bom, então assim como Eratóstenes fez, a gente vai assumir que o Sol está tão distante da Terra, e realmente ele está muito distante, de maneira que os raios do Sol que chegam aqui pra gente, eles chegam praticamente paralelos, né? Matematicamente ali a diferença é ínfima, eles chegam paralelos pra gente. Então, sendo assim, se a Terra fosse plana, não deveria ter sombra em Alexandria. Mas já que tinha sombra em Alexandria, a Terra deveria ser curva. Caso ela fosse circular, seria possível calcular sua circunferência com trigonometria. Engenhoso pensamento para a época, mas também muito simples. Então beleza, vamos considerar duas retas paralelas. Se eu traçar uma terceira reta que corta essas duas, a gente pode ter algumas informações interessantes. Por exemplo, esses ângulos aqui, eles têm o mesmo grau porque eles são ângulos alternos internos, assim como esses outros ângulos aqui. Mas agora é o seguinte, vamos pensar que essas duas retas paralelas são dois raios de luz que saem do Sol e chegam na Terra em duas localidades diferentes. Então, o raio de Sol que chegar em BH não vai projetar nenhuma sombra no chão, porque o objeto que a gente está usando para medir essa sombra vai estar perpendicular ao solo. Já em Montes Claros,
esse raio de sol vai projetar uma sombra no chão. E como a gente viu que esses ângulos são iguais por eles serem alternos internos, se a gente souber o ângulo da projeção dessa sombra, a gente pode extrapolar e saber o ângulo que divide as duas cidades. E aí a gente faz uma regra de 3. Se o ângulo que divide as duas cidades está relacionado com a distância delas, 360 graus, que seria o ângulo completo para dar uma circunferência completa, está relacionado a tantos quilômetros. Então a gente pode calcular a circunferência completa com matemática. Então foi tendo em vista todo esse pensamento que a gente fez um aparato, nós mesmos confeccionamos. Opa, tô brincando. Sabre de luz, legal. João. Então isso daqui, olha só, repara que ele tem um furinho, tá? E a ideia desse aparato foi fazer 2 para que o experimento fosse replicado com os mesmos parâmetros exatamente, mas de modo que um ficasse comigo em Belo Horizonte e o outro fosse com o Morangão lá para Montes Claros, e no horário de 1h07 exatamente a gente ia ligar a videochamada e fazer uma medição juntos, né? Ele de lá e eu daqui. Se o sol estivesse em pino aqui em BH nesse horário, ia passar exatamente por aqui e ia projetar uma rodelinha de sombra aqui pra mim. E no caso do Morangão... Pois é, lá em Montes Claros a sombra seria projetada, ela não ia passar direto pelo tubo, porque ele está inclinado em relação ao sol e a gente ia medir essa sombra aí. Por causa da curvatura da Terra, né? A gente fez esses tubos aqui com a ponta deles estando a 1 metro da sua base, e talvez a gente tenha perdido um pouco na precisão disso, porque acho que quanto mais alto a gente usasse um objeto, a gente teria um pouco maior de precisão nessa relação entre a altura e a sombra que a gente precisaria. Esse tubo também ele não é exatamente reto, mas ele é reto o suficiente para a gente conseguir ver o sol passando direto por ele. E outro fato foi que a gente alinhou esse tubo com o chão usando um pêndulo simples, só para deixar ele bem perpendicular mesmo. E isso é importante a gente frisar aqui, porque essas falhas, essas nossas imprecisões no experimento são boas a gente saber para melhorar quando a gente for repetir esse experimento no futuro, demorou? E até porque caso a medida não bata com o valor oficial, isso daí tudo é o que está ajudando a acumular o erro da nossa medida experimental, né? Então beleza, sabendo disso tudo, agora a gente está prontinho. Pera! A gente ficou sabendo que no mesmo dia em que a gente ia fazer a medida, teria um eclipse lunar total. Não, a gente não podia perder essa oportunidade, mano, porque vai, assim, endossaria o nosso experimento, né? A nossa afirmação de que a Terra ela é esférica. Se em BH não tivesse tão nublado, né, velho? Que dia triste pra mim, mano. Pra você ficou avacalhado, né? Mas eu lá em Montes Claros eu consegui ver bonitinho. Pois é, galera, eu tô falando baixo aqui agora porque é madrugada, são 2h30 mais ou menos. E o eclipse tá rolando aqui. A gente consegue ver bem legal a curvatura da sombra que a Terra faz na Lua. Querendo registrar isso aqui, vai ser importante pro vídeo também. Hoje é dia 21, é o mesmo dia que eu vou medir a sombra aqui em Montes Claros. E lá em BH parece que tá nublado, chovendo, mas aqui o céu tá bem limpo. Então tá dando pra ver legal o eclipse. A sombra que a Terra projeta na Lua é redonda, então sabemos que nesse plano a Terra é redonda. Mas a princípio ela poderia ser redonda como um prato. Falta a gente ver se ela é esférica num outro plano, justamente o plano em que eu e o Morangão estávamos às 13h07 do dia 21. Se os dois planos forem circulares, vamos ter a confirmação empírica de que a Terra é esférica. Agora, antes disso, só rola explicar por que o sol a pino aqui em BH seria às 13h07 e não ao meio-dia certinho. Mas isso é fácil de explicar porque é o seguinte, aqui nos estados mais do sul do Brasil, a gente adota o horário de verão. Então o que seria meio-dia acaba virando 1h da tarde. Agora esses 7 minutos são explicados porque a nossa faixa do fuso horário, ela ocupa uma faixa grande, né, da Terra. Então quando o sol entra no nosso fuso, ele está mais a leste aqui para nós que somos de Belo Horizonte. E ele demora 7 minutos para percorrer a entrada do fuso até chegar aqui em BH certinho. Então essa 1h07 na verdade seria meio-dia e 7, se a gente descontar o horário de verão. E os 7 minutos é o tempo que o sol demora para chegar aqui certinho. Beleza, chegou o grande dia, eu aqui em Belo Horizonte, Morangão lá em Montes Claros, e eu como tava sozinho e tava com um aparato bem gigante assim pra chegar e levar lá pro centro da cidade, pra Praça 7, eu pedi uma ajuda muito especial que foi do Gui Ximenes. Quem não conhece, lá do canal Olá Ciência, inclusive o pessoal tá preparando muito conteúdo fora de série, o pessoal é muito bom, então link aqui embaixo, obrigado Gui, e galera vai lá conferir o conteúdo deles.
Mas acontece que o Gui foi lá me ajudar a fazer umas imagens e tal, e a gente tava com um porém aqui em Belo Horizonte. O clima tava muito instável, tava com previsão de chuva exatamente para meio-dia, velho, não ia acabar isso tão cedo. Só que eu dei sorte, que chover não choveu. Mas a gente chegou lá e o céu tava com muita nuvem, tava com uns buraquinhos que o sol saía, mas tava com muita nuvem. Então, pra gente não correr o risco de eu perder a medida aqui em Belo Horizonte, a gente fez um pedido geral e alguns seguidores maravilhosos mandaram imagens mostrando que em BH, 1h07 da tarde, tava sim rolando sol a pino, ou seja, os negócios não estavam projetando sombra pro lado, né? Tava as sombras bem embaixo dos objetos. E assim, né, isso no final das contas não avacalhou tanto também, porque minha parte do experimento aqui em Belo Horizonte era só pra mostrar que o sol estava a pino, eu não precisava de colher dados matemáticos. Isso quem teria que fazer seria o Morangão. Pois é, e lá em Montes Claros a gente fez uma videochamada pelo ZipTzopt e deu pra ver um pouquinho ali antes, né, antes de 1h07, deu pra ver que o sol tava passando pelo tubo do Mitre, fica feio, né? Fica não, velho, meu tubo é mó bonito. Então o sol tava passando pelo tubo em BH, mas ainda tava com um certo ângulo ali, não tava certinho, foi 1h05 pelo que a gente olha. Mano, foi tipo assim, 1 minuto antes do que era pra ser, eu tava com a sombra muito pouco projetada pra um lado. Aí deu o horário exato, a nuvem tampou, velho, parece sacanagem. Mas tipo assim, o sol tava bem intenso, então deu pra ver uma penumbrinha assim, tipo, dá pra ver na imagem? Você vai botar na edição aí, eu acho que dá pra ver na imagem, vocês conferem. Deu pra ver que realmente o negócio tava em cima, e aí passou 1 minuto, o sol abriu de novo, deu pra ver do outro lado. Deu pra gente ver uma penumbrinha de que ele tava assim, né, porque a nuvem tava em cima. Sim. Mas agora passou 2 minutos, a gente tá vendo a sombra espelhada, o que tava quando era 1h05 mais ou menos, 1h05. Agora é 1h09, tá aqui, 1h05 tava aqui desse jeitinho assim. Uma pena, né? Mas aí lá em Montes Claros, a gente pela videochamada deu 1h07, eu fiz a medida em Montes Claros, e aí foi hora de fazer as contas e chegar no nosso valor da circunferência da Terra, medida por nós com 2 tubos de ferro. So cool! 1 minuto. Menos de 1 minuto então. 1h07. 1h07, marquei aqui. Ó, esse aqui é o papel que a gente usou para fazer a marcação. E com uma régua a gente consegue medir a distância entre o tubo e a sombra que ela projetou. E aí com as relações trigonométricas, no caso de tangente, a gente pode calcular o ângulo em que essa sombra foi projetada. Nós medimos um ângulo de 3,43 graus, que é esse ângulo que a sombra faz com o nosso objeto. E a gente já mostrou trigonometricamente que esse ângulo ele é igual ao ângulo que separa as duas cidades. A distância entre eu e o Mitre a gente mediu pelo Google Maps mesmo, que utiliza a informação dos satélites que orbitam a Terra. E aí a gente encontrou uma distância mais precisa de onde a gente estava. E a partir daí só falta então a regra de 3. Nós encontramos a incrível marca de 37.756 quilômetros, um erro mais ou menos de 5% em relação à medida oficial que a gente tem atualmente. E cara, eu fico pensando no mérito, tipo, que olha que bizarro, velho. Há mais de 2.000 anos atrás, Eratosthenes conseguiu fazer isso e o cara não tinha artifício de videochamada que a gente teve, porque a gente fez a medida no mesmo horário certinho. Exatamente. Né? A gente sabia que o sol tava a pino ali, a gente não precisava de, sei lá, recorrer a uma biblioteca imensa e vários dados anotados e tal. O cara conseguiu fazer uma medida muito boa, com muito mais sangue, num modelo muito mais raiz que a gente. E curiosidade disso tudo é que Eratosthenes, ele acho que contratou alguém para caminhar entre as cidades e medir a distância. E a medida que ele usou na época era de estádio. E o tamanho do estádio, ele variava em alguns metros aí. E essa variação de metros dá uma imprecisão para a medida dele. Mas isso tudo acumula o erro, né? Pois é. Mas de toda forma ele mediu muito precisamente, foi bem perto do valor que a gente tem hoje. E ele varia entre 40.075 km pelo Equador e 40.008 pelos... Esses são os valores oficiais atuais. Pelos polos. E tem essa pequena diferença aí, porque a Terra ela não é esférica perfeita, ela tem um pouquinho, ela é um pouco achatada nos polos, mas isso é praticamente irrisório aí. E se deve ao fato da Terra girar e tudo mais, né? Agora, já caminhando para a conclusão, uma coisa muito legal que a gente não pode deixar de comentar aqui. Se você duvida ou questiona ou tem alguma coisa para falar em relação às nossas medidas, o mais doido dessa história toda é que você pode repetir isso em casa.
Você só precisa de saber onde que o Sol está tendo zênite, qual que é a distância desse lugar do zênite, ou seja, que ele está projetando a sombra a partir de 90 graus de incidência, até o lugar que você está fazendo a sua medida, tá? E o site que fala todos esses lugares onde rola zênite a gente vai deixar aqui na descrição, e com isso tudo em mãos e um artifício para você projetar a sombra e medir, você consegue repetir esse experimento. E depois você pode, por favor, mandar os dados pra gente, que a gente faz um banquinho de dados e deixa com acesso livre para todo mundo que quiser e tiver o interesse de ver. Isso mesmo. Agora é claro, né, galera? A gente sabe que hoje em dia não tem como falar de terra esférica sem ter uma galerinha que faz gracinha na internet falando de teorias do formato da Terra. E vocês são muito, mano, vocês são muito previsíveis. E é por causa disso que eu vou falar de dois acontecimentos aí que rolaram ano passado e esse ano, não sei direito quando rolaram. Mas um foi o cara que se lançou num foguete pra provar que a Terra é plana, quase morreu e não provou p*** nenhuma. Como se não bastasse, ele ainda arrumou um problema de coluna, eu acho. Teve uma história assim, porque é a projeção do cara e tal, e ele quer repetir esse experimento, tá? Pois é. Reza a lenda. E agora tem aquela galera que tá fretando o navio que eles falam que é pra ir na borda da Terra e tudo mais. E eu pensei, cara, são duas situações muito massas, porque... O que eles acham que aborda, né? Só pra falar, tipo assim, É. seria o fim do mundo ali. Exatamente. Agora, tipo assim, eu acho doido disso no fim das contas, porque são a galera que acredita que a Terra é plana e tá querendo medir, tá querendo provar que ela é plana mesmo e fazer experimentos sobre isso. É da hora isso aí. Mas conversando até com o Sakane do Space Today, ele falou que o cara do foguete ele é um charlatão que tava querendo ganhar dinheiro em cima disso. Que ele nem acredita que a Terra é plana, né? Nem acredito que a Terra é plana. Eu tava lendo também a matéria do navio fretado e vi falar que eles não vão na borda de fato, mas que eles vão dar pra provar que a Terra, quem tiver no navio vai conseguir ter dados suficientes pra ver que a Terra é plana. Então, galera, na moral, um desafio pra vocês aí. Vão lá na borda da Terra, então, chega na borda, tira uma foto, mostra que ela é plana mesmo, que aí todo esse experimento que a gente fez, a gente mediu, a gente tem dados e estudos, a gente vai reformular essa nossa visão de mundo, tranquilo? Mas, Morangão, posso te falar uma coisa? Pode. A Terra é plana mesmo, velho. Teve um dia que eu tava na praia, eu vi um barquinho se afastando, ele não subia nem descia, velho. E eu tinha uma régua também, sério isso, velho. Eu tinha uma régua, eu botei a régua no horizonte, assim, ó, na ideia do horizonte, e tava retinho acompanhando a régua, velho. Freud não explica. Então, se vocês estão nos assistindo e tiverem qualquer dúvida quanto a teorias que são um pouco estranhas, boatos que estão rolando pela internet, olha só, o E-Farsas, ele fez um vídeo mostrando como que a galera manipula imagens na internet pra falar que a Terra é plana ou que a NASA mente e tudo mais, aquele trem todo. Então, se qualquer boato, vai lá seguir o E-Farsas e é isso aí. Então, para finalizar o vídeo aqui, a gente queria primeiramente agradecer a você que nos assistiu. Esperamos do fundo do coração que vocês tenham gostado, porque esse foi um vídeo preparado com muito carinho para vocês. Gostaríamos de agradecer também ao Gui, do canal Olá Ciência. Não deixem de conferir o canal deles, que é muito massa. Gui, Lucas, abração, tamo junto. E quem mais que a gente tem para agradecer aí? Tenho que agradecer a Lúcia e a Ciene, lá de Montes Claros, que me hospedaram lá, são minhas familiares que permitiram que isso rolasse. O Thales, da Campus Party, que fez a ponte com o Júlio, lá do Instituto Federal de Montes Claros. Foi lá que a gente fez a medida. Eu acabei dando uma palestra para os alunos lá, falando um pouquinho desse experimento e tal. A galera curtiu demais. Então é isso aí, esse é o nosso vídeo sobre a medida da circunferência da Terra. Curte o vídeo, não esquece de curtir o vídeo, é muito importante pra gente, porque é um vídeo que hoje em dia a gente tem que combater essas teorias que estão rolando na internet. E a gente pode fazer isso, às vezes, de uma forma até simples, né? Então curte o vídeo, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal e se inscreva nos outros canais de Science Vlogs. É isso aí, galera. Valeu. Não esqueça, a Terra é plana. Nossa, mano, sério, velho. Tô brincando, mano. O Morangão vai ficar triste comigo. A Terra não é plana, galera. Um abraço forte, tamo junto, beijo. Tchau. Mas será que a Terra é plena?